Os alunos, é o Vitor Alves, da UFAL, que vai falar do Teorema da Invariância de Dimensão. Bom dia. Dá para escutar? Bom dia. Meu nome é Vitor. Eu vou falar para vocês sobre o Teorema da Invariância de Dimensão. Eu sou bolsista do PIC da UFAL e o meu orientador é o professor Marcos Petrúcio. O que ele diz o teorema? Que se Rm e Rn são homeomorfos, então M igual a N. Porém, se a gente, além de supor que é homeomorfo, é difeomorfo, nós temos uma prova bem mais simples. Qual seria? Se é difeomorfo, então a diferencial no ponto P é um isomorfismo entre Rm e Rn. Aplica o teorema do núcleo da imagem, M igual a N mais 0 é igual a N. Como a gente vai demonstrar isso? Note que, no caso de difeomorfo, o que a gente fez? A gente pegou uma coisa que se preserva por difeomorfismo, que é o quê? A dimensão. E como a gente trabalhou? A gente usou um argumento de álgebra linear, que diz que se dois espaços vetoriais de dimensão infinita são isomorfos, então eles têm a mesma dimensão. Então a prova vai seguir esse caminho, só que com invariante diferente. Definiremos os grupos de homologia de um complexo simplicial. Veremos que se dois complexos simpliciais são homeomorfos, então os grupos de homologia são isomorfos. E além disso, a gente vai ver que em vez de provar para Rm e Rn, é suficiente nós provarmos para duas esferas. Além disso, que a gente vai ver que o enésimo grupo de homologia de Sn é Z, isomorfo a Z, e que Hn, o enésimo grupo de homologia de Sm é isomorfo ao zero se o N for maior que M. Aí, dado o conjunto geometricamente dependente, A, o que seja geometricamente dependente? Nós temos um conjunto de pontos. Nós temos um conjunto de pontos aqui. Eles são geometricamente dependentes e quando a gente fixar qualquer ponto dele e fazer a diferença aos demais, esse conjunto foi ali. Aí, o que seria um simplexo? O simplexo seria a envoltória convexa desse conjunto. No caso, a gente tem 3 pontos, como a gente vai ver no desenho. Se a gente tem um ponto, o simplexo é ele. Se temos 2 pontos, é o segmento de reta. Se tem 3 pontos, é o triângulo e seu interior. E se tem 4 pontos, vai ser o poliedro e seu interior. Uma face, o simplexo, o sigma K é uma face, se todos os seus, de sigma n, se todos os seus vértices também forem vértices de sigma n. Dois simplexos são propriamente ligados, se a interseção deles é vazia, ou se a interseção dele é face, ou se essa interseção é face dos dois. Por exemplo, a gente considera esse conjunto aqui. Esse daqui, se a gente considerar esse simplexo, o triângulo, esse segmento de reta, eles são propriamente ligados. Agora, se a gente pegar, por exemplo, isso aqui, por quê? Porque a interseção dele, apesar de ser não vazia, não é face de nenhum dos dois. Não é face de nenhum dos dois. Não é face do triângulo, no caso. Passando ao que é um complexo simplicial. É uma família finita de simplexos propriamente ligados. Aí a dimensão de K é o maior interpositivo P, tal que K tem um simplexo de dimensão P. Dimensão é a quantidade de pontos, entende-se. A união de todos os elementos de K com a topologia induzida de RP, denotada por K, é chamada de poliedro associado a K. Aí a gente tem um exemplo de triangulação, que vai ser muito importante, que é o quê? Se a gente tem um espaço topológico, se existe um complexo simplicial, que é homeomorfo a espaço topológico, dizemos que é triangulável e que K é uma triangulação de E.
Um exemplo que a gente tem, se a gente considerar a esfera unitária S2, se a gente pegar todas as faces próprias de um simplex de dimensão 3, vai ser uma triangulação de S2, como diz a figura. O que é orientar? Orientar um simplexo é você dar uma ordem para os seus vértices. Por exemplo, tem aqui um triângulo. A0, A1, A2. Aí eu vou definir uma ordem. A0, A1, A2. E digo que isso é positivo. Vou definir isso como sendo positivo. Qual seria, quando eu permutar, se for uma permutação par, então nós dizemos que vai ser positiva também, desde que a gente fixe uma. Por exemplo, A2, A1, A0, A2, A0, A1, A2, a gente troca para 1. Porque aqui a gente vê, a gente puxou o A2 para cá, permutou esse para cá, trocou. Aí quando o A2 foi para cá, a gente trocou de novo. É uma permutação par. E um complexo simplexo orientado é quando a gente fixa uma ordem para os seus vértices, tal que seja coerente para cada simplexo. Dado um complexo simplexo K com orientação fixada, a cada par de simplexo, sigma P mais 1, a gente só vai associar a esse par um número, que é chamado de número de descendência. Se sigma P não é face de sigma P mais 1, então esse número é 0. Agora, se sigma P é uma face de sigma P mais 1, se a gente toma sigma P igual a isso, e pega o vértice fora, quando a gente bota o vértice no início, se a orientação sigma P mais 1 for essa, então o número vai ser 1. Se a sigma P mais 1 for uma orientação negativa desse simplexo, então a gente diz que é menos 1. Aí o resultado é que se a gente pega sigma P e pega um simplexo de dimensão sigma P menos 2, que é face sigma P, quando a gente faz somatório vai dar 0. Aqui é manipulação. Aí o que é uma PKD? Se a gente pegar o conjunto dos P simplexos de um complexo, uma PKD é uma função que associa a cada simplexo um número inteiro. E que, se a gente mudar a ordem, então o sigma P da ordem negativa vai ser o negativo da ordem positiva. Uma PKD elementar, se você tem quando existe um simplexo, é o quê? O CP de todos dos P simplexos distintos de sigma P é 0, mas não necessariamente a gente vai ter que o CP de sigma P é diferente de 0. É diferente de 0. Aí, com isso, o que vai ser importante? A gente tem um conjunto de geradores. Agora a gente vai ver o que é um operador bordo. O operador bordo é... Por que bordo? Porque a gente vai ter... Pegar... Por que vai ser bordo? Porque a gente pega, por exemplo, o poliedro. Um tetraedro, com seu interior. Isso aqui é um simplexo. Se a gente, por exemplo, pegar os A0, A1, A2, A3. Aí vai pegar o complexo, que é formado pelo poliedro e todas as suas faces. Porque quando a gente aplicasse o que é o operador bordo, eu vou pegar uma PKD, uma 3KD aqui, e vou levar na 2KD. Que seria o quê? Que é exatamente o bordo disso. E é definido dessa forma. A gente define primeiro para PKD elementares e depois generaliza por linearidade. Se, além disso, a gente tiver uma dimensão maior, aí vai definir como sendo um homomorfismo nulo. Aí uma coisa que isso é fácil é o homomorfismo que o operador bordo é um homomorfismo de grupos. E, além disso, se você pega uma sequência, é uma sequência mensal. Ou seja, quando você aplica ela 2 vezes, vai para o homomorfismo nulo. Isso daí vai seguir da proposição número 1. Você manipulou os somatórios, você vai chegar naquilo. Aí, o que é o grupo de homologia superficial? A gente vai definir agora. Só que a gente vai definir o que é um ciclo. Ciclo é quando você aplica o operador bordo e ele vai dar 0.
vai ser o conjunto de todas as p-cadeias. E o que é um p-bordo? É quando ele é a imagem do operador bordo de algum CP mais 1. Aí uma proposição, aplicando a proposição 3, a gente tem isso. Que o p-bordo está contido num p-ciclo. Aí isso permite a gente definir o que é grupo de homologia, que é o quociente. Aí uma proposição, se a gente pegar, por exemplo, em R3, por exemplo, vamos pegar esse desenho aqui. Se a gente só considerar, retirar o interior e pegar o complexo simplicial formado pelas faces, pelas faces do bordo e todas as suas outras faces, de cada um desses daqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o enésimo grupo de homologia de ZK, o meu é Z, se N for igual a K, e é 0 se N for maior que K. Isso vai ser muito importante no futuro. Aí eu quero subdivisão paricêntrica. Vou pegar um simplexo sigma n e vou fazer a média de todos os seus elementos. Aí vai ser o baricentro. É como a gente vê na geometria analítica, né? O baricentro, que a gente, quando vê na geometria analítica, que o baricentro de um triângulo é a média geométrica. Além disso, o que vai ser a subdivisão baricêntrica? Pode estar um pouco conturbado aqui, mas eu vou explicar bem. Vou pegar um triângulo. A subdivisão de cada vértice é ele mesmo. A0, A1, A2. Aí vai pegar esse complexo formado pelo triângulo, o complexo formado pelo triângulo, pelo simplexo desses pontos e todas as suas faces. A subdivisão baricêntrica dos vértices é isso, são eles mesmos. Aí depois, o de cada segmento vai ser o ponto médio. E o do triângulo vai ser o seu baricentro, né? Aí o que vai ser como que é na ideia disso? É subdividir. Por exemplo, a gente vai ligar esse a esse e esse a esse. Seria esse aqui. Depois viria esse aqui. 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 Aí depois você poderia deixar esse roxo mesmo. Deixar esse azul. E depois todos os triângulozinhos. Aí vamos. O que é o simplexo aberto? Por exemplo, a gente tem um triângulo. Vai ser todos os pontos que estão fora do bordo. São os que têm coordenadas positivas. A estrela de um vértice é a reunião de todos os simplexos abertos que tem V como vértice. Por exemplo, se eu pego o vértice do triângulo, pegar esse vértice. Aí qual vai ser a sua estrela? Vai ser essa, aqui. Ele mesmo e esses segmentos. E esse daqui, esse marrom, não está. A aproximação simplicial é uma função do poliedro de K no poliedro de L, está o quê? O F de um vértice é um vértice de L. Além disso, quando você pegar a imagem da estrela de V, está contida na estrela do F de V. Além disso, a gente tem que toda aproximação simplicial induz homomorfismos entre os mesmos grupos de homologia de K e L, para qualquer seja P não negativo. Agora a gente aqui é o famoso pulo do gato. Que se você dá dois complexos simpliciais, a gente pega uma função contínua entre seus poliedros, essa função induz uma aproximação simplicial para enésima subdivisão baricêntrica, para N suficientemente grande.
A prova para isso, você vai usar o quê? Que como K é compacto, o políedro de K, ele está funcionando de forma contínua, aí vai pegar um epsilon, depois você vai notar que as subdivisões baricêntricas, os diâmetros do seu simplexo vai tendendo a zero, aí vai pegar o del suficientemente grande, aí você vai ter o F de uma estrela vai para outra, aí depois você vai pegar cada vértice, escolher um vértice tal que está na estrela. Agora o teorema, se o F de K em L é um homomorfismo, temos então que o HP de K e o HP de L são isomorfos para todo o P inteiro não negativo. Aí, agora vamos para a prova do teorema. A gente vai provar primeiro para esferas, que a gente vai chamar, que eu chamei de teorema da invariância de dimensão para esferas. Se SM e SN são homeomorfas, então M igual a N. A demonstração, você vai mostrar aqui primeiro que você tem aqui uma esfera, fazendo por caso planar mesmo. Aí vai mostrar que isso aqui, o bordo desse simplexo, esse complexo aqui, que é o bordo do triângulo, é homeomorfo à esfera. Ou seja, a gente tem que a esfera é homeomorfa a um complexo que é idêntico ao complexo da proposição 5. Depois, se existe um homeomorfismo entre SM e SN, a gente vai supor que existe para M maior que N, pode ser N maior que M, tanto faz. Como composição de homeomorfismos é um homeomorfismo, vocês teriam que esses complexos simpliciais, os poliedros deles seriam homeomorfos. Pelo teorema 1, HM de SM e HM de SN são isomorfos. Entretanto, pela proposição 5, a gente tem igual a HM de SM é isomorfo a Z, e o HM de SN é isomorfo ao zero, porque aqui a gente está tomando M maior que N. Logo, se isso acontece, a gente teria que o grupo Z dos inteiros positivos seria isomorfo ao zero, o que é um absurdo. Aí chega agora um teorema que é o principal resultado, que é um corolário anterior. Supondo que Rn e Rm são homeomorfos, aí você vai pegar as inversas das posições estereográficas, aí você vai ter que isso é uma compactificação da Alexandrov, de Rm, o alfa vai ser uma compactificação da Alexandrov de Rm, e o beta é uma compactificação da Alexandrov de Rn. Portanto, se eles são homeomorfos, então SM e SN são homeomorfos. O que pelo teorema anterior acontece se somente si é igual a N. Há um corolário rápido, que esse teorema também vale para bolas abertas. Se são abertas, então é um alfabeto se somente si é igual a N. Essas são as referências e obrigado.